Então, eu diria a você que eu me dedico à mente humana desde os 20 e poucos anos, porque eu não deixei de estudar nenhum dia, né? Cada pedacinho em hotel, eu viajava muito por causa do meu trabalho, então as minhas noites nos hotéis era estudando, né? E foi uma caminhada muito bonita, porque eu tinha um objetivo, né? E a vida humana tem de ter propósito, né? O meu propósito era ajudar as pessoas a mudarem a vida delas, a saírem do sofrimento, mas até entender todo o processo, por que você faz cursos, por que você assiste filmes, lê muito livro e a coisa não acontece, né? E à medida que eu fui entendendo que não adiantava dizer para as pessoas, você tem de pensar positivamente, né? Pensamento positivo é tudo, e realmente é. Mas como manter esse pensamento positivo quando você tem um subconsciente carregado de negatividade, né? Fica impossível, né? Então, as pessoas até conseguem, né? Até conseguem cocriar algumas coisas, mas de muita fragilidade, né? Rapidamente perdem. Por quê? Porque a base está contaminada pela negatividade que está no subconsciente dela, carregando já no DNA dela toda aquela tendência, né? Porque uma coisa a gente tem de entender, que eu posso trazer já comigo no meu DNA, por exemplo, uma depressão, uma tendência à mentira ou algum hábito ruim, mas isso não quer dizer que é determinante. O meio ambiente onde eu vou me desenvolver é que é determinante, né? Então, os primeiros 7 anos de uma criança é fundamental para a vida do adulto, né? E você sabe, querido, que eu fico pensando como uma coisa tão fundamental ainda não faz parte do currículo escolar, né? Porque a criança tem de ser muito bem cuidada, a mente dessa criança, né? Para que ele possa realmente se tornar um adulto seguro, um adulto proativo, um adulto do bem, né? E que realmente ele possa ter com facilidade a certeza de que ele é o senhor da vida dele e que a responsabilidade da vida é dele, apenas dele, né? Então foi essa a grande descoberta que eu fiz quando li aquele livro, né? Você comentou, né, que você dedicou e se transformou a sua vida em uma semana. Aí as pessoas falam, nossa, só ler o livro que eu consigo em uma semana. O que você fez realmente? Não, porque não foi somente ler o livro em uma semana que trouxe esse processo de mudança, de transformação, a vida em si, né? Veja, eu acredito hoje que como seres como Beethoven, como Mozart, que já com 4, 5 anos, né, criavam partituras maravilhosas, eu já trazia em mim um conhecimento sobre a mente humana. Aquele livro, na realidade, foi um começar de recordar, um despertar da minha consciência de algo que eu já trazia uma certa carga de conhecimento. Ao ler o livro, eu acreditei 100%. Eu não tive uma vírgula de dúvida. E para você fazer uma mudança, como eu fiz em uma semana, a energia que eu coloquei, o foco que eu coloquei ao criar aquele quadro mental, né, da realização do que eu queria, foi tão grande que eu acredito que se a gente pudesse olhar em hertz de energia, eu devo ter atingido alguma coisa que realmente foi, né, o quadro que eu criei. Um quadro mental é como um pequeno filme, e eu dei um foco, porque eu sabia que se eu me tornasse uma executiva, eu ia ter o dinheiro para comprar a casa, para ter o carro, para educar meus filhos, fazer as minhas viagens, enfim. Então, eu coloquei o foco total no meu trabalho. Agora, eu devo lembrar uma coisa: a gente também tem de fazer por merecer, né? Embora eu fosse, na época, uma simples modelista infantil,
ou seja, era a categoria mais simples dentro de uma sala de produto. Eu era muito dedicada no meu trabalho, eu era muito trabalhadora e era muito disponível para o outro. Então, quando eu terminava de fazer a minha coleção, eu saía, chegava para a minha chefe e dizia, olha, alguém está precisando, eu posso ajudar, né? Então, uma das coisas que eu fiz na vida foi sempre trabalhar fazendo o meu e ajudando quem precisasse. E ao fazer isso, eu pude fazer uma carreira que cheguei a gerente geral de uma empresa, né? Fui aprendendo de tudo um pouco, né? Porque me disponibilizava, né? Às vezes eu fico vendo e se eu tenho a oportunidade, eu tento acordar essa pessoa quando eu vejo ela fazer isso. A pessoa se queixar, não, porque estão me dando trabalhos para fazer que não tem nada a ver, eu não fui contratada para isso. E eu digo para a pessoa, agradeça a Deus a oportunidade. Você vai estar aprendendo alguma coisa a mais. Então, quando eu aprendo algo mais, eu dou um passo a mais na minha carreira. Então, eu pude chegar a diretora, etc., porque eu fui aprendendo um pouco de tudo, não é? E me dedicando e querendo o melhor para a empresa e para mim, né? Então, quando você faz isso e você usa sua mente para cocriar uma carreira, você consegue. Agora, se você é acomodado, tem preguiça, se queixa da vida, porque o patrão é isso, o patrão é aquilo, né? O governo é não sei o quê, etc., fica difícil, né? Por quê? Porque você é responsável pela sua vida, né? Essa responsabilidade, a gente pode falar aqui horas e horas sobre isso, mas tem de ter em mente que aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço é a minha vida. Eu estou criando a minha vida. A gente fala sempre estou criando, estou co-criando, porque você não cria sozinho. Você cria com esse mar de energia quântica, né? Esses fótons maravilhosos de energia que o Einstein descobriu para nós, né? E tem em mente que você é um ser criador e que você está num planeta que só você, homem e mulher, esse criador de todas as coisas, de todos os universos, nesse planeta só disponibilizou a inteligência criadora para o homem e para a mulher. Nenhum animal, por mais inteligente que ele seja, cocria nada material. E nós podemos cocriar o que nós quisermos, né? Então, sempre que eu falo isso, sabe, eu penso que é necessário lembrar que a gente vive num planeta regido por leis, né? E que se eu não me dedico a entender essas leis, a compreender profundamente essas 7 leis do Kybalion, a vida fica complicada. Por quê? Porque eu estou sempre agredindo a lei, né? E a primeira lei é clara, que você é pura energia. Você vive num mundo de energia, né? Eu gosto muito de ter comigo uma canetinha de teste de tensão elétrica para mostrar, né, como você acende a lâmpada, né? Uma pena que não trouxe hoje comigo, que eu gosto muito de mostrar para as crianças, porque na realidade somos um corpo de energia, né? Tudo é energia aqui no planeta em forma, né? Então, tenho de entender que tudo é energia, que tudo é pensamento, né? E o pensamento é criador. Então, quando eu estou pensando, por exemplo, com reclamação, né? Reclamando, estou voltando, estou clamando de novo, eu estou criando uma vida horrorosa. Quando eu estou me queixando, que eu sou doente, que eu nasci para sofrer, não tem homem que preste. Enfim, quando eu trago para o meu mundo esse tipo de pensamento, de vibração, de frequência, eu não posso ter uma vida feliz, né? Então, a gente vai descobrindo porque eu não consigo cocriar o que eu quero. Porque eu primeiro preciso limpar tudo isso, mudar tudo isso, tomar responsabilidade por mim, pela minha fala, pelo meu pensamento, pelas minhas atitudes. Quando eu acordo para isso, né, eu resolvo, vou mudar. Foi o que eu fiz. Quando terminei de ler o livro, cheguei para minha mãe e disse, era uma quinta, eu tinha começado numa terça, na quinta eu terminei de ler.
Cheguei para minha mãe e disse: no sábado nós vamos sair para ver a casa que nós vamos comprar. E ela olhou para mim com um sorriso: com que dinheiro? Digo: acabei de ler um livro que me ensinou que com o pensamento eu posso mudar as coisas. E eu tenho pensado, mamãe, só bobagem. Minha mãe, que vida que eu tenho criado. Então, eu olhei para mim, eu fiz uma autocrítica minha. Estava tudo errado. Tinha raiva de Deus, tinha raiva de tudo, né? Me sentia injustiçada, né? Vítima, Deus do céu, né? Quando eu entendi aquilo, que pensando daquela forma, falando daquela forma, agindo daquela forma, era a vida que eu ia ter o resto da vida. Eu disse para ela: aqui muda tudo. E a partir dali comecei a mudança. Não foi assim, opa, mudei e fui para o céu. Não, né? Realmente fiz aquela cocriação, né, de ser uma gerente, era uma multinacional. E realmente, em uma semana, eu recebi a promoção sem ter condição nenhuma, né? A não ser que me destacava dentro da sala de produto, porque era muito trabalhadora, etc., responsável. Aquilo também me ajudou. Se eu fosse uma pessoa encostada, né, possivelmente não tivesse realizado, né? Mas você tem de fazer a sua parte sempre. Mas naquele momento eu pude entender, só que a primeira coisa que veio, quando houve a mudança, como é que isso aconteceu? Como é que eu penso numa coisa, visualizo aquela cena, sinto a alegria de já ser, por exemplo, no meu caso, um gerente de produto, e dali a pouco eu sou um gerente de produto. Então, esses comos e porquês é que me levaram 45 anos estudando. E a partir dali eu me tornei uma observadora da vida, da minha própria vida, da vida das pessoas ao meu redor. E aí eu via que tanto eu como os outros também conseguiam coisas, perdiam, né? Tinham decepção amorosa, os relacionamentos não davam certo, eu mesma casei 3 vezes. Mas por que tudo isso, né? Então, entender esses processos todos, enquanto eu não realmente não limpasse a minha mente subconsciente, enquanto eu não perdoasse completamente as pessoas, os eventos, né? E também não me perdoasse, porque o auto-perdão é fundamental, né? Enquanto eu não entendi, por exemplo, que não existe culpa, né? Quando eu fui entendendo tudo isso, né? E aos poucos fui criando cursos, e dos cursos que eu criei, que dei alguns, foi o pré-natal mental, porque a sociedade precisa acordar para o cuidado que ela tem de ter com uma mulher grávida. A gravidez é algo sagrado. Essa mulher está alimentando, né? Através do corpo dela está se desenvolvendo um outro ser, e que as emoções que ela está sentindo, né, estão afetando esse ser. Então, eu posso nascer, né, já com uma boa formação, né, com uma expectativa boa de vida, ou eu posso já vir cheio de culpa, né, de rejeição, isso acontecendo na gestação, né? E depois a forma como a gente educa uma criança, né? Eu tive 5 filhos, tenho 5 filhos, e imagine ter 5 filhos, com 16 anos eu tinha gêmeos, né? Então, pense 60 e tantos anos atrás, ter filhos. Eu vi minha mãe, por exemplo, o machismo era enorme, né? A ignorância era enorme. E minha mãe dizia, se ela batia no filho, homem, ela dizia: engole o choro, homem não chora. Então imagine você fazer isso com uma criança, né? Eu fiz isso com os meus filhos homens, porque eu vi minha mãe fazer, e o homem tinha de ser forte, tinha de ser macho, e ficava machucado, né? De tão macho que ele era, coitado, ficava muito machucado. Então, entender todos esses processos tem me levado à minha vida, e me sinto muito feliz, muito realizada nesse processo todo.